Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Quem fala com vocês é o Igor. Aqui do meu lado tem um monarcão belíssimo, cabelinho dele. Cadê o fone? Caralho, esqueci do fone. Todo errado, mas ele tá aqui do meu lado. Eu tô aqui, eu existo. Fala um oi aí. Oi. Sim, mas eu acho que aí a gente tem duas interpretações dessa passagem, dessa mensagem. Você pode ter uma interpretação literal da parada, que é Deus realmente é Jesus, ele se materializou através de Jesus e trouxe o ensinamento dele, ou Deus habita todos os homens e toda vez que a gente nasce, Deus nasce junto com a gente e Jesus, ele simbolizou alguém que nasceu e soube escutar a parte de Deus que nasceu dentro dele. Não que ele seja Deus em si, mas sim que ele seja um avatar daquele que se aproximou, pelo menos na nossa história da humanidade, ao máximo daquilo que está dentro de todos nós. É uma teoria muito bonita. Só que não é o que ele diz acerca dele mesmo nos evangelhos, mas né? é que a interpretação do que ele diz é muito aberta. Não dá pra você... Em algumas coisas, com certeza. Sim. Não é? Quando a gente vai lendo a mensagem dos evangelhos, vai lendo tudo que a gente tem sobre Jesus, né? Que é a Bíblia e alguns relatos históricos um pouco difusos, mas a Bíblia é o principal relato histórico sobre Jesus. A gente encontra um Cristo que fala de si mesmo, não é? Que fala acerca de si, e algumas vezes ele fala parábolas, coisas difíceis de interpretar e tal, mas é isso ou é aquilo, e os teólogos ficam se matando e justificando seus salários, de ficar tentando descobrir o salário, o que é essas coisas, né? Mas a maior parte da mensagem do evangelho é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas, o grande problema é a tradução, né? Às vezes você pega a tradução bíblica mó arcaica, mó difícil e tal. Mas a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em um grego chamado grego vulgar. É o grego koiné. Não era o grego clássico dos filósofos, era o grego do povo. Então o Novo Testamento era um livro fácil de ler. Qualquer pessoa entenderia o que estava escrito ali. Claro que tem a barreira de tradução, aí você às vezes pega uma tradução muito arcaica, é difícil. Já existem hoje, muitas traduções são muito fáceis, né? Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, a mensagem e tal. Alguns parágrafos de traduções que repetem essa facilidade do texto, né? Qualquer pescador, qualquer pessoa letrada, qualquer um que ouvindo a leitura do Novo Testamento, entenderia o que está sendo dito ali. Porque é um texto fácil, simples. Não foi feito para ser um texto cheio de metáforas e coisas obscuras e conteúdos para colocar aqui o texto e fazer e achar a mensagem oculta da Bíblia. Não é nada disso, é uma narrativa muito simples. Um cara nasceu, cresceu, alegava ser Deus, dizia que as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele, fez um monte de milagre para provar que ele realmente era divino, morreu, disse que ia ressuscitar, ressuscitou, e 500 pessoas e várias pessoas lá na Galileia testemunharam isso e escreveram dizendo que não, a gente viu isso acontecer, né? E quando colocaram eles diante de uma cruz romana, pô, você nega e diz que é mentira, eu te mato, disseram, não, pode me matar porque não é mentira não, né? E morreram por isso. Esse relato apresenta um Jesus que se coloca como o único Filho de Deus, como o enviado do próprio Senhor, não é? E isso é muito diferente daquilo que ele mesmo fala sobre os cristãos que recebem de Deus quando encontram conversão, ou mesmo da chamada imagem de Deus que está em todos nós, né? Todos nós somos criados à imagem de Deus, o monarca é a imagem de Deus, o Igor é a imagem de Deus, a equipe aqui toda é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada pelo pecado. A gente pecou, né? E os nossos pecados, nossas próprias escolhas, fazem com que a gente corrompa essa imagem em nós, né? Então há todos os dias uma luta pela imagem dentro da gente, né? Existe um bem e o mal no nosso coração, existe um certo e um errado. Por mais que os valores mudem de pessoa para pessoa, há uma lei escrita no nosso coração que é comum a todos os homens. Pô, matar é ruim, brother. Quem mata geralmente é uma galera particular da sociedade que é excluída e tal. Estuprar é horrível. Se colocar contra os outros, ou roubar o que é dos outros é ruim. Então, e isso é comum a muitas culturas, né? Porque existe uma coisa, um imperativo uma lógica moral universal que rege todos nós. Imperativo moral que existe dentro de nós que vai mudando de pessoa para pessoa. Uns são mais abertos, outros menos. A sociedade vai criando outros valores. Ou a gente vai aprendendo valores ruins também, dependendo do contexto social. Claro, se sacrificava pessoas, virgens e isso, tal, exatamente. Cara. Até hoje, tem tribo indígena que sacrifica criança. No Oriente Médio tem mulher que tem que morrer junto com o marido. Assim, essas loucuras todas, né? Mas a gente lendo a Bíblia, a gente... modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, a própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, não sei, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque isso é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros, e muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram para proteger de certas doenças e tal. E os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Mas é porque você acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era para criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o quê. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar para a impureza do homem. Para que os judeus entendessem, através da ritualística,
que a gente estava constantemente impuro. Pra quê? Pra apontar ao homem a ideia de que ele precisava de alguém, que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual para transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, não, mas talvez alguns pudessem. Há um símbolo em cima daquilo, sim, entendeu? Entendi. Mas eu tava claro que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. de acima. comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, né? então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra que apontava para uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus, e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que está escrito, não é? E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava. Eu acredito que Paulo acreditava. Mas essa galera tava doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhos confiáveis, porque estavam lá e viram isso tudo. Mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois. Não, a gente tem manuscritos do século I. E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cânon do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Mas você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Então... Você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? Muito foda. Esse ano aí rolou alguma grande notícia no mundo religioso? Sempre tem. Mas alguma coisa em especial que você lembra? Grande notícia do mundo tipo, religioso. algum apocalipse. Cristo é Jesus mesmo. Quando ele morrer, eu vou esperar 3 dias. O que a religião tá falando dessa pandemia? Flor de Lis. Flor de Lis. Ela é de alguma igreja? Não faço a menor ideia, cara. Ela é da igreja pastora, dela, não é? era pastora do Ministério Flor de Lis, uma coisa assim. Ela ferra dela aí. Essa mina é muito louca, né, mano? Ela fez uns paradas muito loucas de vida, né? Ela adotou mesmo. 80 pessoas pra transar com ela. É orgia meu cara, né? Tá Adotar. custando a vida dela agora. Não é? Que loucura. Aí mandou matar o marido. Que Né? loucura, cara. Que loucura. E é loucura. Cara, pra que adotar 80 pessoas, entendeu? Ninguém cria ama uma, 80 cria pessoas. uma clínica, cria um orfanato. Por que adotar pra si? Isso pra mim é jogo de marketing só. Deve ser, né? Porque eu vou ter que adotar como meu filho pra cuidar? Não, cara, cria uma clínica, bota um profissional. Mete uma equipe multidisciplinar pra cuidar desses meninos. Vai ser tu amando? Eu amo essas 80 crianças aqui. Mano, é mentira. Tem que chamar uma equipe, pronto. Tu não consegue cuidar dessa galera toda. Tanto que não conseguiu. Era orgia e assassinato. Cuidava. Entendeu? Caralho, verdade. É literalmente orgia e assassinato. Dava um filme, cara. Que bizarro, né? Mas na É. vida real é muito mais interessante que qualquer ficção, às vezes. Não, é coisa de louco, cara. Coisa de louco. E ela vai ser... Não, foda-se. Que pergunta Era idiota. que eu fiz. orgia e assassinato. Era basicamente essa Eu tô porra. mentindo? Não, É mesmo. assustador, cara. Em nome de Deus, tá ligado? Vai se defendendo lá, não, eu amo meu marido, Jesus, isso aqui. É muito louco, cara. Muito louco. Esse lance de em nome de Deus aí, a gente